Em 2009 eu comecei a escrever um livro que eu chamei inicialmente de impressões. O que são as impressões? Foram fatos que foram acontecendo na minha vida e a maneira como eu interpretei esses fatos na época. Então, o Impressões ele tinha várias etapas, né? Quando eu era criança, a minha fase de infância, a, a fase de adolescência, depois a fase no exército, na época da ditadura militar, depois veio uma fase de busca espiritual, de vida de hippie, de viajar pelo Brasil, até chegar aos momentos, né, atuais. Então as impressões eram o seguinte: aconteceu o fato, e qual foi a impressão que eu tive naquela época? Então a ideia era retratar as minhas impressões da época sem nenhum retoque. Pois bem, em 2009 recebi uma sugestão de um amigo, o Adailton Soares, de escrever um livro sobre técnica vocal. E imediatamente parei o projeto das impressões e comecei a escrever um livro, isso em 2009. Mandei para o editor mandou o texto de volta para eu fazer a revisão, e enfim. Em 2011, parei totalmente de escrever o livro e comecei a postar os vídeos sobre técnica vocal. Posteriormente, depois de publicar os vídeos no YouTube, montei um curso em vídeo e aí finalmente fui concluir o livro. Então o livro que eu comecei a escrever em 2009 foi concluído agora em março de 2013. Foram 4 anos. Porém, os vídeos no YouTube eu devo ter demorado uns 10 meses para gravar os vídeos que são disponibilizados livremente, e demorei apenas 72 dias para gravar o curso que é pago. Para vocês terem uma ideia, o material que é free no YouTube foi um pouco mais de 15 horas, demorei 10 meses para gravar. E o material que é pago, que totaliza 64 horas, demorei 72 dias. Ou seja, comecei a observar que para mim é mais fácil gravar do que escrever. Interessante que os vídeos do YouTube, na verdade, são um livro em forma de vídeo. Então esse modelo de primeiro lança o vídeo, depois lança o livro, eu achei interessante. E eu vou repetir isso aqui nesse novo livro, né? Eu não sei se o nome vai continuar Impressões. Pode ser Impressões, pode ser Foi assim que eu entendi, foi assim que eu vi. Mas a ideia é exatamente retratar o fato, como foi que aconteceu, e como foi a minha impressão. Qual foi a impressão que eu tive no momento em que aconteceu. E essa dinâmica de escrever livro, ela vai ser adotada. Primeiramente, o livro vai aparecer na forma virtual, na forma de contação de história, né? Vou contar uma historinha, e posteriormente ele vai aparecer na forma escrita. Então, nessa dinâmica, né? Agora, em 2013 eu estou escrevendo, retomando esse livro, né? Que inicialmente tem o nome de Impressões. Estou escrevendo um novo musical, e mais 11 músicas, 2 músicas já estão prontas. Estou escrevendo um livro sobre os bate-papos, né, os posts no Facebook, as conversas que eu tenho no Facebook. E também estou escrevendo um livro de poesias eróticas, muito bom, né? Então nós vamos adotar esse formato, que é um formato novo. O que me motivou a fazer esse formato? Na hora que eu fui avaliar quanto é que custa imprimir um livro, eu achei o custo muito caro, muito alto. Você tinha um custo alto e não tinha uma garantia de público. Então eu pensei, então, por que não primeiramente formar o público para depois lançar o livro? Então nós vamos lançar esse livro nessa forma de contação de histórias, são vídeos em que eu vou contando, narrando histórias, e começa lá da minha infância. Então vai ter um período em que é a transição da adolescência, são as impressões que eu tive na adolescência. Aí vem a fase que eu fui militar, né, na época da ditadura militar. Então tem um período que eu vou para a Amazônia e vão acontecendo uma série de coisas. Alguns fenômenos e para os quais eu não tenho exatamente uma explicação, né? Foi a impressão que eu tive na época que aconteceu foi isso. Aconteceu muita coisa nesse período que eu não tenho explicações para isso. Então vão estar recheados. Enfim, até que chega finalmente ao tempo atual e as impressões que eu tenho no tempo atual de tudo isso que aconteceu. Então o nosso título aqui provisório é Impressões, mas pode ser também Foi assim que eu vi, foi isso que eu entendi. Foi isso mesmo que aconteceu? Acho que é um título interessante. Foi isso mesmo que aconteceu? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Foi isso mesmo que aconteceu?